Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Papo Esporte! E hoje teremos uma entrevista exclusiva com Douglas Brose, o maior karateca do mundo. Rolou até um desafio. Desafiei Douglas Brose a fazer embaixadinhas comigo. Como será que ele se saiu? Mas também foi desafiado a fazer a minha primeira aula de karatê. Quem será que saiu melhor, hein? Mas já eu conto pra vocês. A nossa equipe preparou um top 10. Que furada, gente, tá imperdível. Mas vamos lá, com Douglas Brose. Solta aí. Douglas Santos Brose, maior karateca da história do Brasil. Prazer imenso te conhecer. Douglas, eu fiz uma colinha aqui, até pro pessoal de casa ter uma noção. Jogos Pan-Americanos, 1 Jogos Mundiais, 2 Sul-Americanos, 3 Campeonatos Mundiais, 2 Campeonatos Sul-Americanos, 3 Campeonatos Pan-Americanos e um US Open agora que tu ganhou, e deve ter mais por aí, né? Isso, tem mais alguns títulos aí que ficaram para trás, mas não tem problema. Esses são os principais, são os que eu sempre tô... quando o pessoal pergunta quais são os principais títulos, ou eu sempre estou falando dos campeonatos, principalmente dos campeonatos mundiais, né? Essas 4 medalhas de campeonato mundial é o principal recorde que o brasileiro já teve. Nível Brasil e nível mundial também. Então, sempre quando o pessoal me pergunta, eu acabo dando uma resumida também, tentando falar para o pessoal entender um pouco melhor da nossa modalidade, entender um pouco mais dos meus títulos, da minha carreira. Douglas, Papo Esporte começa lá no início, cara. Vamos lá para Cruz Alta? Para Cruz Alta, nasci em Cruz Alta e com 5, 6 anos vim para Florianópolis e comecei o karatê aqui. Então, com 7 anos já comecei o karatê. Começou aqui? Comecei em Floripa mesmo e sempre levei tudo muito a sério, desde os 7 anos. Então comecei a participar de competições regionais, competições estaduais, até que em 2001 entrei para a Seleção Brasileira. E ali foi um marco. Isso com quantos anos, Douglas? Eu entrei na Seleção Brasileira com 14 anos. 14 anos. E ali entrei na Seleção Brasileira de base, né? E ali já fiquei, eu falei, não, é isso que eu quero, e comecei a investir, comecei a me dedicar 100%, comecei a até me profissionalizar, mesmo com 14 anos. Então a minha vida de 14 anos eu não tive uma vida de adolescente comum, né? Foi uma vida já voltada para o esporte. Então dormia cedo, estudava e passava o dia inteiro treinando. Essa foi minha vida dos 14 até hoje, que não deixa de ser. E tu conseguiu estudar também, Douglas? Consegui estudar, me formei em educação física, então a faculdade já, na verdade o esporte já me levou para a faculdade, né? Até porque eu busquei na faculdade uma forma de como eu poderia estar melhorando, né? Eu sempre tive, né, preparadores físicos e tal, o pessoal que sempre me auxiliou, mas eu queria saber como que eu poderia melhorar. E nada do que você ir atrás de uma graduação para tentar descobrir o que você pode fazer para melhorar. E ali eu consegui tirar muita coisa, entendi muita coisa, entendi por que eu tinha muita lesão, entendi por que às vezes eu treinava tanto e não funcionava. E aí eu comecei a dosar e isso me ajudou muito a manter o meu treinamento. É muito legal ter essa experiência aqui de tatame e tal, de esporte, mas a parte também da universidade. E isso me deu um embasamento enorme para continuar, para me manter na carreira de atleta com bons resultados por um bom tempo que eu ainda tenho de competição, e já venho com outros resultados que eu consegui manter esses resultados, né? Todo mundo fala que o mais difícil não é ganhar, o mais difícil é manter. E para manter esses resultados aí entra essa parte, você tá
sempre sabendo dosar o seu treinamento, saber o que realmente funciona, o que não funciona, para estar sempre no auge. A gente sabe, você foi atleta, você sabe como é questão de lesão, cansaço. Então, se a gente souber controlar isso, a vida do atleta vai lá para cima e a gente consegue ter mais rendimento. Entrei na seleção brasileira com 14 anos, eu já comecei a me dedicar especificamente para aquela modalidade. Conversei com meus pais, enfim, olha, eu vou me dedicar. No início vai ser difícil, como qualquer outra modalidade, ou como qualquer outro esporte, não só no karatê, mas como qualquer outro esporte, mas daqui eu vou conseguir tirar muitos frutos. E no início a minha família ficou meio assim e tal, mas depois começaram, não, vai lá, e começaram a me suportar, e hoje consegui virar uma das referências do karatê no Brasil e fora, no mundo. Então hoje eu ministro palestras e seminários no mundo inteiro. É o primeiro do ranking hoje, né? Isso, hoje eu sou o primeiro do ranking mundial e tô todo dia aqui treinando para me manter lá em cima, né? Que tá todo mundo olhando para mim querendo me puxar, né? Tá querendo ganhar de mim, tá querendo me tirar lá dentro. Chegar às vezes não é tão difícil, né? Manter mesmo, né? Douglas, como eu não... eu fui ex-atleta, mas como jogador, como atleta de futebol, eu não entendo nada disso aqui. Eu gostaria que tu explicasse para mim e pro pessoal de casa como funciona essas categorias. Infantil, juvenil, como é que funciona isso aí? Bom, primeiro vamos começar a modalidade. O karatê é uma arte marcial japonesa, onde nós utilizamos socos e chutes e algumas técnicas de projeção para estar atingindo o adversário, para estar atingindo o seu oponente, né? Em todas as regiões do corpo. Quando a gente vai para a competição, existem algumas regras. Então, nessa competição existem algumas regras que você não pode ter um contato excessivo, você tem algumas regiões que você pode acertar, então você não pode acertar a parte genital, a parte das pernas ou dos braços. Essas regiões não são regiões pontuáveis. E tem as regiões do corpo que são pontuáveis e tem os determinados tipos de ponto. Então, quando você consegue efetuar um soco no seu adversário, você ganha um ponto. Quando você consegue atingir um chute no tronco do adversário, 2 pontos. Ou quando você consegue atingir um chute no rosto do adversário, ou algum golpe enquanto o adversário está no chão, são 3 pontos. Né? E nós temos toda a divisão de categoria, desde o infantil até sub-17, até sub-21, adulto. Hoje eu sou da categoria sênior, categoria adulto, e tem as divisões por peso. Né? Hoje eu luto na categoria leve, que é a categoria menos 60 quilos. De 60 quilos tu luta hoje? Isso, até 60 quilos. Depois na verdade, nós temos 5 categorias, que é a categoria 60, 67, 75, 84 e acima. Eu sou da categoria leve, então sofro um pouco para ficar no peso, mas é uma categoria que eu venho me destacando muito bem nessa categoria. Não pretendo abandonar ela tão cedo. Cara, tem uma história muito interessante. Tu foi campeão com a mandíbula quebrada. Como é que foi essa história? Acho que foi uma das histórias mais difíceis, um título mais difícil para ti. Um título muito difícil, foi durante os Jogos Mundiais que aconteceram em Taiwan. Eu estava do outro lado do mundo e na semifinal acabei tomando um soco e acabei fraturando a mandíbula e consegui manter a luta e ganhei. Só que 3 horas depois ia até a final, né? E eu não podia falar para ninguém que estava, a não ser a minha técnica que estava lá, eu falei para ela, mas eu não poderia contar para ninguém. Então... Porque não poderia lutar. Porque eu não poderia lutar. Se ele soubesse que eu estava com a mandíbula fraturada, eu seria desclassificado da competição, eu perderia, né? No caso, eu iria para a final, mas não poderia lutar a final, ficaria com a medalha de prata. E aí eu não falei para ninguém, entrei para lutar e durante a luta, já ganhando de alguns pontos do meu adversário, já estava com uma boa vantagem, eu derrubei ele e no chão, para ele se proteger, ele acabou dando um chute no meu rosto, bem no local onde estava quebrado. É sempre assim. É sempre assim. Mas acabou que ganhei a competição, tudo bem. Depois eu fui pro hospital, fiquei um tempo lá para consertar tudo e hoje já está tudo bem, graças a Deus. No próximo bloco, Douglas Brose fala sobre sua família e o título que mais marcou a sua vida. É um breve break. Não sai daí! BKR, a marca que cresce formando valores e campeões para o Brasil.
O sorvete já era. Chegou o verdadeiro gelato italiano em Jurerê. That's Amore, produção diária, como na verdadeira tradição italiana, utilizando frutas locais, açúcar e leite, combinados com paixão e ingredientes selecionados, que trazemos da nossa linda Itália. Nossa missão: viciar o seu paladar. Visite-nos na rodovia Maurício Siroski Sobrinho, 5.845 em Jurerê. That's Amore. Siamo tutti buona gente. E agora sim, mais Douglas Brosi, aqui no Papo Sport. Tu tem inúmeros títulos, mas qual o que mais te marcou? Eu acho que o que mais me marcou foi a primeira vez que eu fui campeão mundial, que foi em 2010. Na verdade, eu sou bicampeão mundial, tenho 4 medalhas em campeonato mundial, mas acho que o que mais me marcou foi a primeira vez que eu fui campeão mundial, que acho que é o sonho de todo atleta, é chegar no seu esporte e ser o melhor do mundo. Então, quando eu consegui isso pela primeira vez, eu lembro até hoje que foi uma sensação inexplicável de ter conseguido superar não os outros adversários, mas ter conseguido superar você mesmo. Que essa é uma das grandes filosofias do Karatê, né? Você conseguir superar você mesmo. Nós costumamos dizer no Karatê que o maior adversário seu é você mesmo. E eu tinha esse objetivo, que esse meu objetivo de ganhar não era contra ninguém, era contra mim. O único cara que eu tinha que vencer diariamente nos treinamentos, o único cara que eu tinha que vencer, até mesmo lá na luta, era eu mesmo. Eu sabia. E hoje eu sei que muitas lutas que eu perdi na minha carreira não foi pro adversário, foi pra mim mesmo. Então essa acho que foi o que mais me marcou, esse primeiro campeonato mundial na Sérvia em 2010. O atleta em si hoje no Brasil, independente da modalidade, é muito difícil, principalmente no início. Isso em todas as modalidades, desde o futebol, você sabe muito bem, até muita gente fala, não, mas no futebol a gente tem... Não, no futebol é difícil igual, é muito difícil, em todas as outras modalidades. O bom é, as dificuldades que eu passei não foram sempre dificuldades, muitas vezes eram dificuldades financeiras, mas muitas vezes eram dificuldades de você conseguir se manter focado e trabalhando para conseguir aquilo, e esse foi o meu principal. Porque no momento que eu consegui ficar focado, e conseguir batalhar e conseguir procurar meios de fazer aquilo acontecer, todo o resto foi crescendo. A parte financeira foi aparecendo, a parte de apoio, a parte de reconhecimento, a parte de mídia. Então, eu sempre falo, olha, sofrimento vai ter em todos os esportes, vai ter em todas as modalidades, vai ter na nossa vida em geral, mas o diferencial é a gente estar ali mantendo firme, indo atrás, sem desistir, para conseguir alcançar os objetivos que nós queremos. Que no esporte, assim, em geral, no futebol, claro, tem mais, por ser um dos esportes mais praticados do mundo, mas no Karatê não é muito visto, né? Sim. Não é muito visto. E patrocínio deve ser complicado, né, no início. Né? Principalmente no início, é muito complicado. Depois, já existem hoje marcas associadas à modalidade, então marcas que usam o esporte para fazer o seu marketing, né? Marcas da modalidade mesmo, marcas de kimono, de luvas, que isso impulsiona o esporte cada vez mais, então isso ajuda com que o esporte cresça. Claro, é difícil, você precisa mostrar resultado antes de conseguir bons apoios, mas isso é em qualquer lugar. Em qualquer esporte, né? Em qualquer esporte, no seu trabalho, para você ser contratado num bom emprego, você vai ter que mostrar resultado antes. Então isso é uma coisa que, muitas vezes nós reclamamos, mas é uma coisa que é natural da nossa vida. Tu não desfocou, né? Tu não deixou os problemas extra-tatame, né? Sim. A gente fala extra-campo, né? Extra-tatame, te prejudicar, né, psicologicamente dentro na hora dos treinamentos, né? Perfeito, nunca deixei com que isso atrapalhasse. Passei por algumas situações de ser convocados para campeonatos sul-americanos, pan-americanos, mundiais e não ter condições de viajar. Mas isso ninguém sabe e eu nunca utilizei disso. Ao contrário, eu sempre, eu posso não ir, mas eu vou ser o primeiro da vaga. Então eu sempre pensei assim. Sim. E isso sempre foi me dando mais motivação para continuar. Eu sabia que uma hora ia chegar e era só estar batalhando, estar correndo atrás para que isso realmente acontecesse, né? Muitos atletas hoje, às vezes, são bons, mas param no meio do caminho para reclamar, param no meio do caminho para... Isso é normal, infelizmente acontece. É só mais uma barreira que a gente tem que superar e mostrar trabalho. Persistência, né, Dom? Isso eu acho que é uma característica do atleta que tem que ser ali, todo dia tem que ser trabalhada, que a gente sabe que independente da modalidade, o cara tem que estar ali todo dia treinando, batalhando, para conseguir no momento certo aparecer, no momento certo botar a bola dentro do gol, aparecer, ou no Karatê também,
conseguir um bom título para que as coisas comecem a acontecer e depois é uma bola de neve. Além de exemplo, melhor do mundo, tu dá palestras hoje, né? Como é que são as tuas palestras aí? Bom, eu falo, tenho alguns tipos de palestras, algumas modalidades de palestras. Claro, a maioria é tudo voltado para a parte técnica, né, específica do karatê, como fazer uma preparação física para um atleta de karatê, como fazer uma preparação técnica para que esse atleta chegue bem preparado numa competição nível pan-americano, nível mundial, porque hoje às vezes, por incrível que pareça, às vezes o karatê tem uma carência de informação muito grande, mesmo com as mídias sociais, com o próprio YouTube, com a própria internet. Às vezes isso melhorou bastante, mas às vezes se tem uma carência muito grande nisso. Antigamente, eu lembro que para nós conseguirmos uma fita do último campeonato mundial, às vezes nós demorávamos 3, 4, 5 meses para conseguir a fita. Hoje para estudar o adversário. Para estudar o adversário. Hoje o campeonato mundial passa ao vivo. Hoje tem a etapa da Liga Mundial que eu não posso estar presente, que nem tiveram algumas que eu estava em pré-temporada, eu estava voltando a treinar, mas eu estava assistindo a Liga Mundial e assistindo meus adversários ao vivo. Eu só tomando nota, o que eles estão fazendo, Então, isso ajuda, e as minhas palestras são bastante voltadas para essa parte técnica e falando também muito da minha carreira. Como que eu fiz, também? Motivacional, mostrando como que eu fiz, por que eu não desisti, contando histórias de competições, de lesões, ou histórias de competições que eu não tive lesão, mas eu tive que me superar psicologicamente, né, para conseguir conquistar aquilo. Porque a dúvida todo atleta tem, você sabe melhor que qualquer um, né? A gente entra para fazer a nossa modalidade, a gente sempre está em dúvida. Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu sou capaz? Né? Isso é normal, mas agora você conseguir superar essa dúvida que faz você ser diferente. Casou bem, hein, mano? Pois é, acabei achando uma... Hoje minha esposa é do karatê, né? Isso, hoje é técnica da seleção brasileira, também é a maior recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos, então ela tem 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, nenhuma outra mulher tem em qualquer modalidade hoje no Brasil, individual, nós não temos alguém que tenha 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, né? Então ela ganhou em Winnipeg, Santo Domingo, no Rio e em Guadalajara. E agora em 2015 ela vai estar lá, só que na cadeira de técnica, né, me auxiliando para conseguir a gente conseguir a nossa 5ª medalha. E o molecão? O moleque, com certeza ele vai junto, né, já tem acompanhado a gente nas últimas competições, campeonato mundial, campeonato pan-americano. A gente vai sempre dar um jeito de levar ele junto, porque ele é outra motivação, tá lá sempre vendo a gente. Não entende muito, mas está sempre lá. Tá sempre lá. Já vai no colo de um, colo de outro e vai indo. Sempre passeando. O que não falta é gente para cuidar, gente para ajudar. Muito obrigado, Douglas Brose, por essa grande entrevista. Muito obrigado a toda a assessoria de imprensa, Gustavo, Arthur. Valeu, tamo junto. E agora sim, o nosso top 10. Que furada! Gente, tá imperdível. Solta aí. Yeah. Yeah. О, ну надо было дальше крутиться, назад на Луну, шпилек. Крутиться, назад на Луну, шпилек.
Esse top 10 tá a cada semana melhor. E como eu prometi pra você de casa, eu fiz um desafio a Douglas Brose, fazer embaixadinha comigo. Mas ele me desafiou a fazer a minha primeira aula de karatê. Quem será que foi melhor? Eu mostro agora pra você. Doug, eu tenho um desafio pra ti, Vamos lá. né? Pra fazer uns embaixadinhas. Como é que é no futebol, cara? Olha, faz tempo que eu não jogo futebol. Faz tempo. Eu te falei antes que o futebol é um esporte muito perigoso. Então faz tempo que eu não jogo futebol, a gente pode tentar. Mas em compensação depois você vai ter que fazer alguns golpes de karatê. Vamos ter que fazer alguns golpes de karatê, um soco, Mas não vou ter que lutar não, né? Contigo não, pelo amor de Deus. Não vamos lutar. Vai ter que executar alguns movimentos de karatê pra tu aprender aí e fazer a tua primeira aula de karatê. Fechado. Fechou? Vamos lá então. Então acho que tá na hora, né? Muito obrigado. Não, mais um pouquinho, agora é a tua vez. Tá? Agora vai ser do meu jeito. Vai lá se vestir, daqui a pouco tu volta aí. Ah, vamos lá, promessa é dita. Ótimo. Bora, gente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente aprende no karatê é complementar. Então toda vez que nós vamos iniciar uma aula, nós vamos iniciar uma luta ou um kata, nós sempre reverenciamos. E nós vamos fazer simplesmente uma reverência e vamos falar os. Então, os. Esse é o primeiro ensinamento do karatê. No karatê, toda vez que nós executamos o soco, no final a gente faz o giro. Esse giro é o que vai causar um pouco mais da lesão no adversário. Este braço vai ficar na linha do seu rosto e esse braço vai ficar na linha do seu peito. Então nós vamos executar os mesmos socos com a mão da frente e depois com a mão de trás. Então eu vou te mostrar como que a gente faz isso numa luta real. Então vai pra lá. Vai mais longe de mim, pelo amor de Deus. Eu vou fazer esse soco, que é o soco Kizamizuki, que nós fazemos na linha do queixo. Só que eu não posso ter o contato excessivo. Eu tenho que fazer o toque e ao mesmo tempo que eu fizer o toque eu já tenho que puxar o mais rápido possível. Tocou leve. Sim. Esse que é o diferencial. Mas como é que tu tem essa... Esse é o controle que a gente faz. Esse treinamento que a gente faz exaustivo, já conseguindo dar o soco e ao mesmo tempo controlar para que não machuque o adversário. Isso pode ser feito com a perna também. Vamos tentar? Não, tu vai... Oh, pelo amor de Deus, cara. Cuidado com isso aí, cara. Da mesma forma que faz com o soco, tem que fazer com a perna. Ok? Tocou. Não precisa tocar, não. Você me acerta É e o mesmo nocaute. chute. Agora você vai treinar. Você vai fazer o mesmo soco na manopla, só que você não vai poder empurrar ela. Você vai ter que, ao mesmo tempo que você chegar, puxar o braço. Pode soltar, sem medo. Ainda tem que soltar mais esse que ai. Vai, o último. Pode soltar, dá um grito bem alto. Muito bom. Já fez a primeira aula de karatê, já tá aprovado. Valeu, muito bom. Obrigado. Eu te pedi um favor, Doug. Claro. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para todos os teus fãs, né, do mundo todo, né, porque tu é uma figura mundial. Primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que torce por mim, que manda mensagem nas redes sociais, que está sempre acompanhando o meu trabalho. Isso é uma coisa muito bacana. O esporte, ele te proporciona isso, ele abre portas para você e você tem que aproveitar esse momento para fazer tudo que você pode fazer, e uma dessas coisas é o estudo. Isso é muito importante. Eu, particularmente, eu consegui associar o estudo diretamente com a minha parte esportiva. Isso é muito importante. Bom, obrigado. Você tem mais um Prazer. fã agora aí.
Agradeço. Aí, gente, Douglas Brose, o melhor do mundo do Karatê. E agora, né, como a gente tá de kimono, é verdade? Muito bom. Grande Douglas Brose, até na embaixadinha o cara é bom. Mas eu no Karatê, que fiasco, sem comentários. Mas o meu orgulho foi que eu fiz a minha primeira aula de Karatê com o melhor do mundo. Muito obrigado, Douglas. Se você perdeu algum programa do Papo Esporte, acesse as nossas redes sociais ou nosso canal no YouTube. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Mas semana que vem tem mais. Quer saber quem é o meu convidado da próxima semana? Não perca, domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui no SBT.